Olá, muito bom dia para você. Os senadores aprovaram novas regras para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. As mudanças fazem parte da medida provisória 785, que segue para a sanção presidencial. O FIES foi criado há 18 anos para oferecer empréstimos a juros mais baixos ao estudante de baixa renda que cursa o ensino superior em faculdade particular. A medida provisória cria 3 modalidades de financiamento. A primeira, voltada a alunos com renda per capita de até 3 salários mínimos, terá taxas de juros zero. O saldo devedor dos contratos será corrigido apenas pela inflação. Para isso, o fundo vai contar com recursos do governo federal e das faculdades e universidades que aderirem ao programa. É uma maquiagem, porque é bom que os estudantes brasileiros saibam claramente, pela medida provisória, ora aqui em debate, só estão garantidos mesmos, apenas 100 mil vagas. A segunda e terceira modalidades devem oferecer juros maiores, a serem negociados entre o aluno, o banco e a instituição de ensino. Com a taxa de juros que a gente tem nesse país, isso aqui vai ficar inviabilizado. Vai transformar o FIES agora num plano piloto, num programa piloto para o financiamento da educação. Nós estamos falando de um programa de 310 mil contratos por ano. Os recursos serão garantidos com dinheiro dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do BNDES. Os fundos constitucionais, que são fundos destinados, subsidiados com juros baixos, para que o micro, o pequeno comerciante empresário e o produtor rural possa produzir a sua safra, terá o seu recurso diminuído. Exatamente, esses fundos foram criados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste para financiar a riqueza, não só de bens e materiais, como também da educação. Pela proposta aprovada, o estudante vai ter que começar a pagar a dívida assim que estiver empregado. Hoje o prazo é de 18 meses depois da formatura. O desconto não pode ser maior que 20% do salário. Quem quiser antecipar a quitação do empréstimo vai ter desconto. E a MP ainda prevê outras formas de garantia, além da fiança. Uma notícia para milhares de brasileiras que vão se submeter à cirurgia de mama por causa do câncer. A doença afeta mais de 50 mil mulheres todo ano. Agora, a plástica depois da operação terá de ser feita nos 2 seios. O projeto que o Senado aprovou tem de voltar à Câmara dos Deputados para a votação final. No tratamento do câncer. A proposta aprovada em plenário obriga tanto o SUS quanto os planos de saúde privados a realizarem a reconstrução das mamas em caso de câncer. A plástica deverá ser feita nos 2 seios, mesmo que o tumor se manifeste em apenas um. O que foi feito nesse projeto, por minha iniciativa, é mudar a palavra reconstrução para simetria, porque se você faz só uma mastectomia parcial, isso, se você diz que tem que reconstruir, ela é reconstruída uma mama, mas ela pode ficar totalmente diferente da outra. Então, quando essa palavra simetria é colocada e foi aprovada, aí fica obrigatório de ser feita a cirurgia para que as mamas fiquem iguais e você não tenha mais o desespero das mulheres de, além de sofrer uma mastectomia, ainda tem que ficar com mamas completamente diferentes. A Conferência Mundial do Clima de Bonn, na Alemanha, começou nesta semana e o Senado vai participar. O Acordo de Paris, feito em 2015, estabeleceu metas ousadas para o reflorestamento e a redução de gases do efeito estufa. Os desafios para cumprir essas metas são a principal preocupação das senadoras Cátia Abreu e Vanessa Graziotin. Elas fazem parte do grupo parlamentar que vai representar o Brasil na COP.
nessa COP agora na Alemanha, aproveitando o pragmatismo dos alemães, quem sabe nós possamos sair de lá com uma definição sobre a fiscalização. Porque como as metas são voluntárias, não são obrigatórias, então qual será o método, a metodologia para fiscalizar se de fato o que nós prometemos nós estamos entregando, né, o mundo inteiro. E o outro ponto é o financiamento. No Brasil nós temos um compromisso de plantio de 12 milhões de hectares de floresta. Isso tem um custo. Quem vai financiar isso? Então também vai ser discutido um fundo internacional, um fundo mundial, vamos assim dizer, em torno de, a expectativa é 100 bilhões de dólares, para financiar todos os compromissos que o mundo fez lá na COP de Paris. Nós do Congresso Nacional hoje temos uma avaliação muito crítica, porque entendemos que nesse período de crise, de contenção de gastos públicos, o meio ambiente tem sido prejudicado extremamente, tanto que, por mais que nós tenhamos diminuído as emissões, ou o desmatamento, as emissões têm aumentado, né? Então nós vamos mostrar ao mundo aquilo que de real acontece no Brasil. Agora vamos acompanhar o que está programado para as comissões do Senado nesta quinta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Relações Exteriores, os senadores sabatinam Fernando Estelita Lins Coimbra, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Quênia, Ruanda, Uganda, Somália e Burundi. E Ana Lúcia Gentil Cabral Petersen, para a embaixadora brasileira na Tailândia, Laos e Camboja. Às 2 da tarde, na Comissão Senado do Futuro, audiência pública para debater o futuro do funcionalismo público, com possíveis mudanças na previdência dos servidores, o cancelamento de concursos e a política salarial. E a CPI dos maus-tratos, também às 14 horas, maus-tratos contra crianças e adolescentes, houve o depoimento de Alessandro da Silva Santos, ex-diretor de uma escola particular, preso e acusado de envolvimento com pedofilia. Tarifa de água e esgoto mais barata para famílias de baixa renda. É o que prevê um projeto de lei discutido na Comissão de Assuntos Econômicos nesta semana. A matéria estava pronta para votação, mas o senador Fernando Bezerra pediu vista. Se o texto for aprovado, vai para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto cria uma tarifa social para água e esgoto. A regra deve valer para famílias com uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, mas tem de estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Semelhante ao que tem na energia, não é? Inclusive os parâmetros, a forma de concessão também. Aquelas pessoas que comprovadamente são carentes e que usufruem dos diversos programas sociais, como Bolsa Família, entre tantos outros, essas pessoas também estariam aptas a ter o direito à tarifa social. Esses conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, eles têm uma mensalidade de R$50 a R$70 e, em alguns casos, recebem uma conta de água de R$250 a R$300. Portanto, é um absurdo. O desconto é inversamente proporcional ao consumo, ou seja, quanto maior a economia, menor a conta de água. Vai funcionar assim: até 10 metros cúbicos de água por mês, desconto de 40%. Entre 10 e 15 metros cúbicos, desconto de 30%. Entre 15 e 20 metros cúbicos, o desconto é de 20%. E acima de 20 metros cúbicos, não tem desconto. Na prática, cada estado tem uma prestadora que é responsável pelo serviço e pela cobrança da água e do esgoto. Se a gente usar o exemplo do preço cheio de Brasília, uma família pagaria R$18 ao invés de 30 na maior faixa de desconto. O custo dessa outra tarifa social deve ser dividido entre os outros usuários, proporcionalmente ao consumo individual. A tarifa média deve ter um aumento, não vou dizer significativo, mas deve ter um aumentozinho um pouquinho acima da média, que é justamente isso, a família rica fazendo um repasse de recursos para a família pobre. No momento que o projeto de lei estabelece percentuais fixos e estabelece faixas de consumo onde esses percentuais poderão ser aplicados, não dá nenhuma margem para os estados e os municípios estabelecerem a regulamentação. Isso vai um pouco além do que está dito pela Constituição e limita um pouco a atuação das agências reguladoras. Nesse sentido, a gente observa o caso, por exemplo, de Minas Gerais, onde hoje já existe uma tarifa social
que ela tem um desconto de 50% para todas as faixas de consumo. Nesse caso, o projeto de lei prejudicaria o usuário. Então, é um projeto que precisa ser melhor discutido. Já está em vigor a lei que garante o direito de a mulher vítima de violência doméstica e familiar a ter atendimento policial e pericial especializado, de preferência feito por funcionárias públicas. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E essas foram as nossas notícias nesta edição. Na nossa página na internet você pode rever o que mostramos aqui. É só acessar senado.leg.br/TV. Uma boa quinta-feira para você e até a próxima.